Lucas capítulo 2, de 8 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que é hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu vou repetir essa parte, porque essa é a parte central desse versículo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos do Teu Espírito para iluminar os nossos corações, para fazer com que a palavra de Deus penetre como espada, cortando, Senhor, a dureza do nosso coração em relação à Tua vida, à Tua vinda, à Tua encarnação, à Tua obra. E nós queremos Te adorar como Senhor nessa noite e Te reconhecer em nossos corações como o verdadeiro Senhor e Salvador desse mundo. Então abre os nossos corações para a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Todos os dias nascem bebês no mundo todo. Para ser mais específico, em média, 211 mil bebês por dia. 3 nascimentos por segundo. E 180 por minuto. Acabaram de nascer 3 bebês agora. Só nesse intervalo que eu parei de falar. Nascem filhos de famosos, de gente importante, mas nenhum outro nascimento foi tão importante quanto o nascimento de Jesus. Parecia o nascimento de uma criança comum, de uma família pobre, numa cidade não tão importante. Obrigado. Mas o que esse menino falou e fez mudou completamente a história e o rumo da humanidade. Esse é o segundo fato mais importante da história. Já ficou com uma pulguinha atrás da orelha, né? Qual que é o primeiro? Segura aí, até o final. Fica até o final do vídeo, quando eles falam no YouTube, né? Fica até o final do vídeo, dá o like, já vai se inscrevendo no canal aí. Impérios se levantam, impérios caem. Grandes homens surgem e marcam positiva e negativamente a história. Mas nada é tão proeminente e marcante na história quanto o nascimento desse menino. O nome dele é Jesus. Nessa noite, gostaria de responder 3 perguntas. Vou tentar ser breve. Eu não consigo ser breve. Vocês sabem, né? Não consigo. Vou tentar. Ser breve, no meu jeito, é 50 minutos, tá? Então, nessa noite eu queria responder 3 perguntas. Quem é Jesus? Por que o seu nascimento é tão importante? E que diferença isso faz na minha vida? Ou na sua vida? Um pastor chamado Charles Swindoll, em Frisco, no Texas, fez uma pesquisa em um shopping próximo da sua igreja, com o intuito de despertar a sua igreja para o evangelismo. E ele foi até esse shopping com um grupo de pessoas e começou a entrevistar algumas pessoas, fazendo vídeo, perguntando para as pessoas quem é Jesus. Essa era a pergunta, quem é Jesus? Parece uma pergunta simples, né?
As respostas foram diversas. Uma resposta aqui de uma pessoa: ele foi um judeu que existiu e morreu em uma cruz, mas eu não acredito que ele fosse realmente o Filho de Deus. Ele foi um mestre, um homem bom, que fazia o bem e começou o cristianismo. É uma figura importante na história. Pessoas inteligentes, com formação, bem de vida. Poucas pessoas souberam ou quiseram responder com clareza quem era Jesus. Eu abri uma caixinha no meu Instagram e perguntei para algumas pessoas, né? Foi uma pena que foram só pessoas cristãs que responderam. E vocês responderam teologicamente muito bem, tá? Parabéns. Só que o brasileiro, ele tem, isso foi uma pesquisa nos Estados Unidos, o brasileiro ele tem a tendência de não ser honesto. O brasileiro tem a tendência de dar a resposta que a pessoa que está perguntando quer. Vou dar um exemplo prático. Se eu chegar e falar para o Jonatas aqui, ó: ô Jonatas, tu quer uma bola de sorvete de flocos, agora bem geladinha? Ele fala: não, obrigado. Mas se eu insistir mais um pouquinho, ele vai dizer: não, beleza, pode me dar aqui. Não, por que tu não respondeu sim da primeira vez? Porque é passado pra gente que é falta de educação, né, ser honesto e sincero. Franco, assim, de cara, né, de bate pronto. Primeiro a gente diz não. Não foi ensinado isso pra gente? Não, tu nunca aceita de primeira, assim. Primeiro tu diz: não, obrigado. Depois tu aceita na segunda. Podem ter educações diferentes aqui. Para os acadêmicos, o Jesus histórico é um consenso. É um consenso na academia de que Jesus foi uma personagem que existiu, de fato. Não tem problema nenhum na academia, né? Na antropologia, na história, se aceitar que de fato Jesus, essa pessoa, existiu. Mas a definição da academia para Jesus é essa. Foi um judeu que viveu há 2000 anos atrás, foi perseguido pelos religiosos judeus e foi entregue nas mãos dos romanos para ser morto. É isso. Isso não diz muito a respeito de Jesus. Não diz nada. Nada que é importante se dizer. Para os acadêmicos, o Jesus histórico tem pouquíssima relação com o Jesus da fé. Hoje em dia nós vivemos um tempo que todo mundo quer ter Jesus no seu clube. Jesus é uma figura carismática, pega bem ter Jesus do meu lado, né? Não, se eu digo que eu sou amigo de Jesus, já tem outro rolê, já é outro, né? Outra pegada. Todos os grupos sociais querem ter Jesus como seu aliado, como autenticador da sua causa, da sua ideologia. E a gente tem o Jesus vegano, a gente tem o Jesus socialista revolucionário, a gente tem o Jesus armamentista conservador, a gente tem o Jesus negro, o Jesus feminista, tem todos esses Jesus. A cultura pegou a pergunta que Jesus fez: quem vocês dizem que eu sou? E transformou em: quem vocês querem que eu seja? Como se a única coisa que Jesus desejasse é a nossa aceitação. Como se Jesus necessitasse da nossa simpatia, necessitasse da nossa aceitação. Jesus não precisa disso. Ele é quem Ele é. E não precisa pedir desculpa para ninguém por ser quem Ele é. O fato é que Jesus é maior do que todos os grupos e causas. Aliás, Jesus tem uma causa própria. Jesus tem uma causa. A causa de Jesus é a redenção dos pecadores. Quando nos convertemos, somos nós que aderimos à causa de Jesus, não Ele que adere às nossas ideologias.
Nós é que temos que aderir à causa de Jesus e aceitá-lo como ele se apresenta na Escritura e como ele de fato é. A pergunta quem é Jesus não vai ser respondida pelos incrédulos, ou pelos céticos da academia, ou até mesmo por cristãos que são influenciados pela cultura, que apresentam um Cristo desfigurado, tendencioso e ideologizado. Muito cuidado. Quem pode responder essa pergunta de quem é Jesus? É a palavra de Deus. Só ela pode definir com clareza e precisão quem Jesus é. Aliás, os cristãos acreditam que a Escritura é a autorrevelação de Deus para nós. Você quer conhecer a Deus, quer conhecer Jesus? Conheça a palavra de Deus. E isso foi Jesus que falou. Olha o que Jesus falou. Falou isso para os fariseus. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Jesus diz novamente, depois de ter ressuscitado, ter encontrado com os discípulos, ele diz o seguinte: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você quer conhecer o Cristo verdadeiro? Não fique com as falsificações que se tem por aí. Encontre-o na sua palavra. O anjo, porém, voltando para o texto que nós lemos no início, o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós não adoramos Jesus. Agora, como assim? Nós adoramos Jesus Cristo. Jesus tinha vários naquela época. Mas Jesus Cristo, essa pessoa distinta, singular, que tem esse título, esse é quem nós adoramos. Então, muito cuidado de atribuir outros títulos a Jesus que ele não tem, que a palavra não descreve. Jesus é o Salvador, o Cristo, o Senhor. E aqui começa a minha explicação de quem é Jesus a partir da Escritura. O nome das pessoas para o povo judeu tinha uma grande importância, tinha significado, né? Eu brinco com as pessoas que gostam de tatuagem com significado, que tem que ter um motivo para se tatuar, né? Ah, tem uma tatuagem com significado. No judaísmo era o nome dos filhos, tinha um significado. O nome do filho tinha que ter um significado, para soar bem. E faz sentido isso. O nome das pessoas no judaísmo estava ligado diretamente à sua função, a função que ele desempenhava, ou a expectativa a respeito daquele filho. Os nomes eram importantes. Lembrem-se que foi Deus que escolheu o nome de Jesus. Ele disse que esse menino se chamaria Jesus. Por quê? Você sabe o que significa Jesus? Você sabe o que significa o nome de Jesus? Significa Yahvé salva. O Senhor salva. Yahvé é o nome, ou Javé, como vocês quiserem. Aliás, não se tem consenso sobre como é que se pronuncia o nome de Deus, tá? Porque foi apagado, então não vão brigar. Javé ou Yahvé salva é o nome, o que representa o nome de Jesus. Então, quando Jesus caminhava pela Galileia, pela Judeia, e falavam a respeito de Jesus, automaticamente estavam dizendo: Jesus, o Senhor salva. Lá vem o Senhor salva. É isso que significa o nome de Jesus. O nome de Jesus já identificava a identidade e a missão de Jesus. No Antigo Testamento,
Nós, ao longo dessas semanas, nós viemos estudando imagens pré-anunciadas de como seria Jesus e do que ele faria. Primeiro episódio da nossa série, ele seria um descendente da Eva, descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Depois nós falamos a respeito de Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão, um descendente do povo judeu, que abençoaria todas as famílias da terra. Na outra semana, um sacerdote maior do que o patriarca Abraão, que seria o mediador, verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Luquinhas pregou aqui, falando que Jesus era um profeta maior do que Moisés. Olha que Moisés era grande. Moisés foi quem recebeu das mãos de Deus as tábuas da lei. Ele recebeu a lei de Deus e tinha o dever de ensinar o povo a lei de Deus. Mas um dia viria alguém que é maior do que a lei, que era a própria lei cumprida diante dos nossos olhos. E por final, um rei maior do que Davi, que estabeleceria o reino de Deus aqui na terra e reinaria com justiça e paz para todo o sempre. Então essas são as imagens de Jesus no Antigo Testamento. Essa era a expectativa desse bebê. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nos Evangelhos, uma pergunta permeia os Evangelhos. Tem uma pergunta na boca do povo. E a pergunta é: quem é esse? Quem é esse? Essa pergunta ecoou no coração de todos aqueles que cruzaram o caminho de Jesus, ou ouviram o seu nome. Os religiosos fariseus se perguntavam, Perguntavam entre si, quando Jesus curou aquele jovem paralítico e falou: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus se revoltaram e perguntaram: quem é esse que até perdoa pecados? Só Deus perdoa pecados. Só Deus perdoa pecados. Ficaram, nem diz meu amigo, atônicos. Ficaram perplexos ao ver Jesus dizer que perdoava pecados. Quase que Jesus falou assim, eu fico imaginando isso, na cabeça de Jesus assim, ó. Oi, tudo bom? Prazer, meu nome é Deus. Mas os religiosos nos perguntavam, quem é esse? Quem é esse que até perdoa pecados? Os poderosos também perguntavam. Herodes, que tinha mandado decapitar João Batista, ele diz assim: João Batista eu decapitei, mas quem é esse de quem eu ouço essas coisas? Quem é esse? Os discípulos se perguntaram, depois de verem Jesus ter acalmado uma tempestade: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta ecoa no coração, na mente de todos aqueles que ouvem o nome de Jesus, que têm um encontro com Jesus. E esse dia, o dia do Natal, é o dia de nós perguntarmos para nós mesmos: quem é esse? Quem é esse? A minha pergunta para você é: foi esse Jesus que você celebrou ontem à noite? Você lembrou dele? Maravilhado com toda essa realidade e assombro que você lembrou dele na hora da sua refeição com a sua família? Jesus vai desenvolvendo o seu ministério, e o ministério de Jesus chega no clímax. E o clímax do ministério de Jesus é quando ele pergunta para os discípulos. Eu vou ler um outro texto bíblico aqui. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? É uma outra nomenclatura que Jesus usava para si mesmo.
quem os outros dizem? Os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse aquilo que o anjo falou: o Senhor é o Cristo, né? O Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, e aqui está a grande chave desse versículo. Jesus não repreendeu Pedro. Jesus consentiu com aquilo que Pedro estava dizendo a respeito dele. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino de Deus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro chamou à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, falou: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Eu quis ler o texto todo para não desconectar essas verdades. No momento em que os discípulos, ou um dos discípulos, finalmente se atinou de que Jesus era o Messias escolhido. Logo em seguida, Jesus vira para ele e diz o que ele veio fazer. Lembram? O nome define a identidade e a missão. Identidade e missão. E Jesus diz que ele precisaria ir e morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E a gente tem essa dificuldade. Eu me identifico com Pedro em várias coisas. Mas nisso também. Às vezes a gente sabe que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, o Messias. Fala até hebraico, né? Yeshua HaMashiach. Mas e o que isso muda na tua vida? Não adianta muito só saber quem Jesus é. Isso é só uma parte da fé cristã e uma parte do caminho. Existe mais além. Talvez você chegou aqui, eu comecei a falar sobre Jesus e falei: isso aí eu já sei. Isso aí tá careca de saber. E é fato. As pessoas sabem muitas coisas sobre Jesus. Hoje, no dia de hoje, para quem tem Instagram e redes sociais, olha, eu aprendi um monte de coisas sobre Jesus, uma enxurrada de informação. Nós vivemos na era da informação. Mas a questão toda é o que nós fazemos com a informação que nós recebemos. O que você faz com o fato de Jesus ser o Cristo, o Messias, Salvador? O que isso muda na sua vida? O que isso implica na sua vida? Então o motivo de Cristo ter vindo, eu falei que eu ia responder, né? Quem é Jesus? Isso que eu dei só uma arranhada na superfície, poderia falar horas sobre a identidade de Jesus. Mas, né?
Vou poupar vocês hoje. Por que o seu nascimento, então, é tão importante? Cristo veio para que conhecêssemos a Deus. Lembra que a gente cantou aqui? Ele é a imagem invisível do Deus invisível. Ele é Deus tangível. Eu gosto de falar que Jesus é Deus em 3D. Jesus fez isso. Ele veio à Terra para que nós chegássemos também a essa conclusão de que Ele é o Filho do Deus vivo. Me perdi aqui. Nós chegamos então à conclusão daquilo que a Bíblia fala, que existe um Deus criador que nos deu a vida. Nós voluntariamente nos rebelamos contra Ele e vivemos como se Ele não existisse, viramos as costas para Deus. Sofremos as consequências da nossa decisão e estávamos condenados eternamente. Mas Cristo veio revelar o caráter misericordioso de Deus e a sua graça. Cristo veio em carne com seu próprio nome, anunciando que a salvação pertence a Deus. Ele veio para revelar a condição humana. Ele veio para revelar a condição humanamente irreversível do nosso pecado. Nós não temos como nos salvar. Essa é a mensagem do Natal. Cristo veio porque nós não temos como nos salvar sozinhos. Essa é a mensagem do Natal. Não há nada que você possa fazer. Nem se você for mais rico do que o primo rico. Nem se você ganhar o seu primeiro milhão antes dos 30 anos. Você não conseguirá se salvar. Ele veio para revelar que não há salvação sem Ele. Deus veio em carne para receber a nossa punição em si mesmo, nos livrando para sempre da condenação, da condição mortal do nosso corpo e corrompida, e da nossa condenação eterna pelos nossos pecados. Ampliamos um pouco o conhecimento, não é todo mundo que sabe isso. Se você sair daqui consciente disso que eu falei, o Espírito Santo vai fazer o papel dele, que é te convencer disso. Por que o Natal é tão importante? Para nos lembrar da nossa condição imutável de não salvação, de pecaminosidade. Mas ao mesmo tempo que nos mostra a má notícia do nosso pecado, nos revela perfeitamente a boa notícia da graça de Deus. Ele é a boa notícia encarnada, a salvação encarnada. Santo Agostinho tem um sermão muito importante, acho que é o 187, sermão de Agostinho de Natal. Ele faz uma super poesia sobre Deus, sobre a encarnação. E eu tomei a liberdade aqui, com a minha ignorância, a minha limitação, de fazer a minha também. Deus se tornou homem. O Espírito se tornou carne. O grande se tornou pequeno. Aquele que é maior do que o universo foi posto dentro de uma manjedoura. Aquele que a tudo sustenta deixou-se ser sustentado pelo leite materno. Aquele que existia antes do tempo, fora da história, entrou na história. O servo, o Senhor de tudo, se fez servo de todos, para revelar a grandeza e a beleza e a glória de Deus na face de um bebê. Isso é o Natal. Tudo isso para que eu e você sejamos salvos do nosso pecado e da sentença que estava sobre nós.
E agora eu vou para o final. E os anjos dizem aleluia. O que isso muda na nossa vida? Se você encarar com seriedade essa questão, isso muda tudo. A mensagem verdadeira do Natal coloca diante de todos nós uma encruzilhada. Não existem muitas aplicações para esse texto, para essa pregação. Existem duas implicações: ou céu, eternidade com Cristo, ou inferno. Ou você ignora e despreza a dádiva divina e o presente que é Cristo. Vive uma vida de erro nessa vida, de pecados e de consequências que você já vai colhendo aqui hoje. E futuramente a condenação e a alienação eterna de Deus quando Ele vier. Imagine o pior cenário. O pior cenário político, o pior cenário de sofrimento, de dor, e sem um fio de esperança. O inferno é pior do que isso. E esse é o destino daqueles que ignoram ou desprezam o presente menino que veio ao mundo no Natal. Ou você crê e confia nele. O brasileiro tem uma dificuldade com essa palavra crer em Jesus. E eu queria aprofundar um pouco, tá? Crer em Jesus não é só acreditar na existência do Jesus histórico que eu falei. Porque quando a gente pergunta para as pessoas, você acredita em Jesus? Ela vai falar, eu creio em Jesus? Quando a gente pergunta, você crê em Jesus? Ela fala, eu creio que ele existiu. Porque ela está respondendo, eu creio nesse Jesus que andou por aí, mas que não me ofende em nada e não quer nada de mim. Ele está lá, ficou lá atrás e tudo bem. Né? Não tem nada com isso. A maioria das pessoas pensa assim. Não fala, mas pensa assim. Agora, quando a Bíblia diz para nós crermos em Jesus, é muito mais profundo. Crer significa se arrepender dos nossos pecados e confiar na obra de Jesus para perdão dos nossos pecados. É reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa queda, a nossa incapacidade de salvação e depositar toda a nossa confiança na obra de redenção desse Jesus. Isso é crer. Isso é crer. Eu gosto de usar essa palavra, eu acho que ajuda as pessoas a entender. Crer não é só conhecer, crer é confiar. Eu posso dizer que eu conheço o Jonatas, que eu conheço a Nicole, mas para passar a confiar é outro tipo de relação. Confiança pressupõe relacionamento. Eu conheço essa pessoa o suficiente para confiar coisas importantes da minha vida. No caso de Jesus, toda a minha vida a Ele. Isso é crer. E se você crê em Jesus, nós falamos isso no catecismo na semana passada. Se você confia nele, entrega a sua vida para Ele. Essa noite, você receberá uma nova vida junto com Ele aqui. E a vida eterna, quando Ele retornar com os anjos no céu. Assim como nós cantamos. A minha pergunta é, não é só você conhece Jesus? Você sabe que o nome dele significa Yahvé salva? A minha pergunta não é, você tem informações a respeito de Jesus? A minha pergunta é, nesse ano de 2022, você tem vivido um relacionamento de confiança em Jesus? De aliança com Jesus? Porque foi para isso que Ele encarnou, veio até esse mundo,
morreu naquela cruz e ressuscitou. Foi para isso, para nos religar ao nosso Criador, para que nós tivéssemos uma aliança com Ele, um relacionamento profundo de amor, de confiança, de deleite em Deus. Em 2022 você viveu esse relacionamento de confiança em Jesus? Sim. A nossa tendência hipócrita é dizer sim, tá? A verdade, quase todos nós mais ou menos. Pode melhorar. Talvez alguns não. E Deus escolheu esse dia para novamente apresentar a realidade gloriosa do Evangelho para nós. Não que isso não seja feito todas as semanas. Mas hoje é noite de nós pensarmos de quão profundo é o nosso relacionamento com esse Jesus que a gente diz conhecer. A gente vem na igreja, a gente conhece um monte de coisa, um monte de informação sobre Jesus. Mas você tem confiado em Jesus na sua vida? Você entregou todas as áreas da sua vida para Jesus? Hoje é uma noite de contemplação do Evangelho, mas é uma noite de arrependimento também. Deus quer setar o nosso coração para um relacionamento com Deus mais profundo em 2023. E para isso, sabe o que Ele faz? Ele nos apresenta o Evangelho. Novamente o Evangelho. Mais uma vez, o Evangelho. O puro e simples Evangelho de Jesus Cristo. Que transforma as nossas vidas. Que nos salva de uma eternidade sem Deus, no inferno. Mas que também transforma e toca as nossas vidas no aqui e no agora. Meu desejo para 2023, para todos que estão aqui, é que se você ainda não tem um relacionamento de aliança com Deus, você tenha um relacionamento com Cristo. Não só de informação teológica, mas de confiança, de amizade, de filiação, de adoção. Se você tem uma aliança, e está mais ou menos, que você possa lembrar do Evangelho, renovar a sua aliança com Deus. E ter um 2023 maravilhoso, junto com Jesus. Com seu coração setado em Jesus, focado em Jesus. Se você está meio perdido, é o momento de você renovar a sua aliança com Jesus também. Volta para o Senhor. Não há salvação distante dEle. Distante de Jesus. Só consequência de pecados. Tristeza, vazio, falsas esperanças. E uma eternidade longe de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por nos lembrar mais uma vez do Teu Evangelho, Senhor. Não é porque o Teu Evangelho é simples que ele não é belo. Pelo contrário. O Teu Evangelho, na simplicidade que ele é, que qualquer um aqui é capaz de compreender, é a coisa mais bela. É a história mais importante de todas. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está nos chamando, nos chamou, continua nos chamando, para ser participantes dessa história de redenção junto contigo, Senhor. Nos dá força para lutarmos contra os nossos pecados, contra a nossa incredulidade, com a nossa indiferença, com a nossa indisposição, para viver o Evangelho no dia a dia, para viver em comunhão contigo dia a dia, para viver como igreja dia a dia, para assumir a nossa identidade e missão como igreja dia a dia, que é viver o Evangelho enquanto pregamos o Evangelho todos os dias. Nos ajuda, Senhor.
Escreve, tatua, Senhor, o Evangelho nos nossos corações, para que a gente lembre constantemente da grandeza, da glória, da beleza que é o Evangelho da salvação de pecadores como eu e os meus irmãos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.